Olá, boa noite. Falamos ao vivo aqui do estúdio da RPC. Começa agora o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba no primeiro turno das eleições 2016. É uma grande oportunidade de examinar as propostas e avaliar o desempenho dos candidatos antes da eleição do próximo domingo. A decisão final é sua, eleitor. Faça a sua escolha e vote consciente. Aqui no nosso estúdio recebemos os candidatos Neile Prevot, do PSD, Maria Vitória, do PP, Gustavo Frutti, do PDT, Rafael Greca, do PMN, Tadeu Venere, do PT e Requião Filho, do PMDB. O posicionamento dos candidatos foi decidido por sorteio na presença de representantes dos partidos. Ainda concorrem à Prefeitura de Curitiba o candidato Ademar Pereira, do PROS, e a candidata Xênia Mello, do PSOL. Os dois nos procuraram para conversar sobre o debate. E para manter a transparência dos critérios adotados, nós explicamos aos dois que as emissoras afiliadas à Rede Globo seguem a legislação eleitoral, convidando os candidatos que têm representatividade mínima de 10 deputados federais em Brasília. Mesmo assim, os candidatos sem representatividade, que atingissem pelo menos 5% das intenções de voto dos eleitores, seriam também convocados. E foram esses os critérios que definiram os participantes do debate de hoje. Vamos ver agora como são as regras do debate. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão determinados por sorteio, aqui, ao vivo. A cada nova pergunta, será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 45 segundos para a réplica e quem respondeu também tem 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais e em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão de ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a no máximo 2 perguntas. E você também pode acompanhar o debate em tempo real pela nossa página, o G1 Paraná. Então, nesse primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato sobre temas que vão ser sorteados. Quem faz a primeira pergunta é o candidato Requião Filho. Essa ordem de quem pergunta foi definida num sorteio realizado na presença de representantes de todos os candidatos. E o primeiro tema que eu vou sortear aqui é funcionalismo público. Candidato, para quem o senhor pergunta, e 30 segundos para fazer a pergunta. Rafael Greca. Rafael, o seu maior apoiador de campanha, porém escondido, é o Beto Richa. O Beto tem tratado muito mal o funcionalismo público do Paraná. Pretende dar o calote na lei que acabou com a greve dos professores. Como o senhor pretende tratar o funcionalismo público da Prefeitura? Igual ao Beto, com porradas e cavalos, ou com um pouco mais de carinho, sinceridade e honestidade, valorizando o nosso profissional? Candidato Rafael Greca, 1 minuto e meio para a resposta. Eu vou tratar o funcionalismo público da Prefeitura, que aliás são meus colegas, com motivação, ânimo e muito carinho. Nós somos companheiros de trabalho. A Prefeitura de Curitiba já foi o melhor serviço público do país e pode voltar a ser se as pessoas tiverem condições de trabalho. O IMAP recuperará a função de instituto atualizador do funcionalismo e a sua função de instituto de capacitação. Eu governarei dentro das ruas de cidadania, porque o prefeito tem que estar onde o povo está, uma vez em cada uma das 10 ruas de cidadania, até que depois eu volte para o IPUC, depois para a Prefeitura Central, para daí nós termos a visão completa de tudo o que precisa ser feito e ninguém deixe de ser atendido.
Eu vou dar respostas rápidas às demandas da população. E vou ampliar os serviços do ICS. E o dinheiro do IPMC é sagrado. Com prontidão, eu vou tentar recompor os cofres do IPMC, que hoje tem tido os seus recursos para custeio. Com relação aos apoios que eu recebi, o apoio do PSDB, do PFL, me dá a possibilidade de diálogo com o governo do Estado. E isso é bom para Curitiba. Candidato Requião Filho, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Veja, você que é funcionário público, você que está vivendo a realidade do Estado do Paraná. Avise os nossos amigos da Prefeitura, o funcionalismo público municipal. O grupo que apoia o Rafael é muito mal intencionado. O Rafael pode até ter boas intenções, mas é o grupo que vem junto com o Rafael para a Prefeitura que saqueou a Previdência Estadual. É o grupo que veio junto com o Rafael que vai dar o calote no funcionalismo público. Rafael, funcionalismo público, plano de carreira, reconhecimento, fortalecimento, inclusive do PMC, que foi saqueado como foi saqueada a nossa Previdência Estadual. Candidato Rafael Greca, 45 segundos para a tréplica. Ao que me parece, o Estado do Paraná pagou os salários, quando muitos estados não pagaram. Mas eu, dentro da Prefeitura, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com muito ânimo e vontade de servir o nosso povo, darei o meu melhor para os nossos funcionários. Todo mundo sabe, me conhece profundamente dentro da Prefeitura e eu agradeço até a motivação de muitos que estão na campanha do 33 para que Curitiba tenha serviço público bom outra vez. Pelas regras do debate, quem respondeu é o próximo a perguntar. E o tema é... Educação. Candidato Rafael Greca, o senhor escolhe quem para responder a pergunta? Maria Vitória. E o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. A educação é a base de toda a cidadania. As cidades não precisam ser governadas, elas precisam ser educadas. Os professores têm que ser valorizados. A cidade tendo boa rede escolar, a cidade apoiando as suas crianças, ela avança. Qual é a sua proposta, Maria Vitória, para a educação necessária das crianças de Curitiba? Candidata Maria Vitória, 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, candidato Rafael Greca, todos os candidatos, Sandro. Cumprimento você que está em casa nos assistindo. Parabenizo a RPC pela oportunidade que nos dá hoje deste diálogo. E quero dizer que na minha administração, Greca, a educação é prioridade. Eu quero fazer com que as crianças das escolas públicas tenham as mesmas oportunidades das crianças das escolas particulares, com inglês nas escolas, com uma atenção à primeira infância. Eu tive a oportunidade de me especializar em primeira infância pela Universidade de Harvard e entendi a importância do investimento do 0 aos 6 anos, fase onde a criança desenvolve a sua habilidade cognitiva, a sua personalidade, o seu desenvolvimento cerebral. Por isso, uma atenção focada em primeira infância e nas nossas crianças é fundamental. Para mim, criança é prioridade. E, é claro, contraturnos através de parceria público-privada é fundamental. E também gostaríamos e vamos implementar o passe livre de estudante, porque para que o aluno tenha educação, é importante que ele consiga estar e chegar nas salas de aula. Mas, para isso, ele vai ter que ter 95% de frequência comprovada para poder ter o direito do benefício do passe livre nas escolas. Candidato Rafael Greca, 45 segundos para a réplica. Ao cumprimentar os telespectadores, que eu me esqueci diante da pergunta de pronto do pequeno Requião, eu quero dizer o seguinte: nós vamos reabrir os 47 berçários.
nós vamos ampliar a rede de 209 CMEIs. Nós vamos terminar os 19 CMEIs que estão prontos e fechados. Vamos conveniar com entidades particulares para multiplicar as vagas de educação infantil e faremos o melhor ensino fundamental do país em Curitiba, inclusive com contraturno escolar, para sensibilizar as crianças para a música, para o esporte e para a cidadania. Candidata Maria Vitória, 45 segundos para a tréplica. São mais de 10 mil crianças hoje esperando vagas nos CMEIs em Curitiba. Nós precisamos, além de ampliar as vagas, o que eu vou fazer na minha administração, é permitir também que alguns CMEIs funcionem até às 20 horas. As mães me contam, pelos bairros onde eu percorro, que a necessidade do trabalho, ainda mais em época de crise, é muito grande. E elas precisam, então, de uma atenção e que suas crianças estejam bem assistidas, bem cuidadas nos CMEIs até às 20 horas. E vamos fazer isso com o dinheiro da educação, que hoje é mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano, suficiente para isso. Agora, candidata Maria Vitória, quem faz a pergunta e o tema é... Região metropolitana. Candidata Maria Vitória, para quem a senhora faz a pergunta e 30 segundos para fazer a pergunta. Eu pergunto ao candidato Ney Leprevot. Candidato, a região metropolitana é fundamental para o desenvolvimento da economia da nossa cidade aqui em Curitiba. O transporte metropolitano integrado foi desintegrado na atual gestão, deixando muitas pessoas, moradores da região metropolitana, numa situação muito difícil, que demora muito mais tempo para chegar no trabalho em Curitiba, para voltar para sua casa, e isso, na minha administração, é prioridade, reintegrar o transporte metropolitano. Qual a sua proposta? Em primeiro lugar, boa noite a você, Maria. Boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter chegado até aqui. Para uma pessoa como eu, que nasceu em Curitiba, que tem um profundo amor por esta cidade, não poderia existir honra maior do que ser candidato a prefeito de Curitiba. Quanto ao transporte coletivo, Maria Vitória, eu quero dizer para você que nós vamos fazer a reintegração. Farei isto nos primeiros 30 dias da nossa gestão, mas mais do que fazer a reintegração, nós vamos reduzir o valor da tarifa de ônibus em menos de 90 dias de gestão. R$ 3,70 é muito caro. O trabalhador não suporta pagar este valor tão elevado. E o empresário, que é responsável pelo Vale Transporte, também não está mais suportando esta carga. O Brasil exige novas medidas que possibilitem a mobilidade urbana e que façam com que as pessoas possam utilizar o transporte coletivo. Para isso, vamos abrir a caixa preta da Urbis e vamos abrir mão dos 4% que a Urbis abocanha do valor da tarifa de ônibus. Candidata Maria Vitória, 45 segundos para a réplica. Perfeitamente, candidato Ney Leprevot. A região metropolitana, hoje, estatisticamente, é comprovado que 40% do atendimento na saúde pública efetuado em Curitiba vem da região metropolitana. Nós temos uma grande responsabilidade por ser a capital do Estado e precisamos de um bom relacionamento com os governantes da região metropolitana para que também seja reintegrado o transporte coletivo, mas também um bom relacionamento com o governo do Estado e com o governo federal, que vão garantir os recursos necessários para complementar o orçamento da cidade, possibilitando melhorias, inovações e qualidade de vida para a população. Candidato Ney Leprevot, 45 segundos para a tréplica. A Urbis tem diversos terrenos valiosos em Curitiba, tem centros comerciais, tem áreas de estacionamento e, além disso, existe a possibilidade de colocarmos publicidade na parte de trás dos ônibus, assim como publicidade sonora dentro dos ônibus. Com essas medidas, eu vou conseguir reduzir em menos de 90 dias o valor da tarifa. Será uma redução
gradativa, que começará em 15 centavos. Mas eu tenho certeza de que existem outras coisas que nós descobriremos dentro da Urbis e que possibilitarão, ao longo da gestão, uma redução ainda maior. Nós precisamos reduzir a tarifa do ônibus. Agora é o senhor que faz a pergunta. O tema é emprego. Candidato, para quem o senhor faz a pergunta e 30 segundos para fazer a pergunta. Olha, hoje existem em Curitiba aproximadamente 110 mil desempregados. Eu gostaria de perguntar ao Requião Filho quais são as propostas... Para quem que eu posso perguntar? Ele é o último a responder. Ele foi o primeiro. Para quem ainda não respondeu, Frutti. Eu gostaria então de perguntar ao Tadeu Venere. Quais as propostas do Tadeu para a geração de empregos em Curitiba? São cerca de 110 mil desempregados na cidade. Isso é preocupante e nós vemos que há uma burocracia muito grande hoje para a concessão de alvarás, para licenças, para que novas empresas possam se instalar em Curitiba. Eu gostaria de conhecer o que o senhor propõe para a geração de empregos e para a atração de mais empresas na cidade, Tadeu. Candidato Tadeu Venere, 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado. Boa noite. Primeiro, quero cumprimentar a todos que nos assistem neste momento e a todos aqueles que estão hoje presentes no debate, a todos os candidatos, a candidata Maria Vitória. Deputado Ney, eu sempre comento com o Ney que Curitiba é uma cidade que já gerou muito emprego e que, por conta da crise que nós estamos vivendo, que não é uma crise só de Curitiba, não é uma crise só estadual, não é só uma crise nacional, é uma crise que vem já desde 2008 no mundo todo, nós perdemos nesse período todo empregos. Mas durante o período em que, inclusive, a Miriam Gonçalves, que é vice-prefeita, esteve à frente da Secretaria do Trabalho, nós geramos uma série de condições para que, primeiro, se reduzisse a fila, se tivesse uma condição melhor de atendimento dos bairros, que nós tivéssemos condições, além dessas, de fazermos com que as pessoas pudessem acessar de uma forma mais rápida aquilo que, para muitas vezes, é uma espera quase infinita, que é a possibilidade de encontrarem nas agências de emprego, encontrarem uma colocação. E nós entendemos que Curitiba precisa fazer uma atração maior de investimentos do ponto de vista de serviços. Curitiba não é mais uma cidade que só possa ser um centro industrial. Ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais Curitiba deixa de ser uma cidade de ser uma cidade industrial e passa a ser uma cidade de serviço. Por isso, a nossa proposta, inclusive, é reduzir o prazo para que obtenhamos alvarás, na proposta que eu já citei outras vezes, equivalente ao que faz hoje em outras cidades, que são de 5 dias. 5 dias para você reduzir esse prazo, me parece que é um dos caminhos que nós temos para fazer a solução de Curitiba. Candidato Ney Leprevaux, o senhor tem 45 segundos para a réplica. É urgente garantirmos novos empregos, principalmente para as pessoas mais humildes. Eu vou fazer como o ex-presidente Roosevelt, que criou o New Deal. Vou criar frentes de trabalho com os recursos que economizarei de 40% dos cerca de 600 cargos em comissão que a atual gestão da Prefeitura tem hoje. Além disso, vou incentivar o microcrédito para que as pessoas possam abrir seus pequenos negócios, para que possam comprar aquela máquina que se faz necessária, para que possam melhorar os seus equipamentos e vou também desburocratizar a concessão de alvarás na Prefeitura. Candidato Tadeu Venere, 45 segundos para a tréplica. Nós tivemos uma experiência extremamente positiva nesses últimos anos, aqui em Curitiba, no Paraná e no Brasil todo, e em Curitiba especificamente com a rede de panificadores comunitárias. Tivemos uma experiência extremamente importante também com o processo de microcrédito quando foi implantado. Essa experiência que nós queremos levar para a cidade de Curitiba para todas as regionais. Fazer com que nós tenhamos um processo de cooperativas onde as pessoas possam produzir e ter condições de vender. E fazer com que a Prefeitura compre mais dos micro e pequenos empresários. Aliás, é uma recomendação que se faz hoje e que é muito pouco utilizada. Então, nesse sentido, eu creio que nós estaremos gerando emprego quanto mais nós incentivarmos o micro e o pequeno empresário. Da mesma forma, entendo que é possível, sim, nós fazermos um processo de realocação e de regularização fundiária para que isso gere também empregos. Candidato, agora, Tadeu Venere faz a pergunta pelas regras do debate. Só pode perguntar para o candidato Gustavo Frutti. Eu vou sortear o tema. O candidato Requião Filho já respondeu. Ele vai fazer a última pergunta. Ele vai responder a pergunta do Gustavo. Ele já perguntou. Ok.
O tema é cultura. Candidato Tadeu Venere, 30 segundos. Quero perguntar ao Gustavo Frutti por que Curitiba, depois de todo o processo que fez debate sobre a cultura, sobre todo o processo que nós tínhamos aqui, não conseguiu fazer com que nós tivéssemos uma implementação que nos ligasse aos conselhos nacionais. Nós tivemos todo um plano de cultura aqui, não conseguimos entrar no Plano Nacional de Cultura. Com isso, se estivéssemos no Plano Nacional de Cultura, nós geraríamos condições de ter mais emprego, mais renda e, inclusive, de fazermos com que recursos federais viessem para Curitiba. Então, a pergunta é por que nós não conseguimos fazer isso? Deu 1 minuto e meio. Boa noite, curitibanos, curitibanas. É um privilégio participar desse último encontro e reafirmar a profunda confiança com o futuro da nossa cidade. O mais difícil já foi feito. Na contramão da crise do governo do Estado e do governo federal, Curitiba não só manteve serviços, como ampliou investimentos, com alguns resultados muito positivos, como na educação. Eu sei que muito precisa ser feito. Gostaria de ser prefeito numa situação econômica muito melhor, mas com muita alegria participo dessa eleição para reafirmar o profundo compromisso com a nossa cidade. A cultura avançou. Curitiba faz parte do Sistema Nacional, chegamos já a 1% do orçamento da cultura, implantamos a alteração na lei do mecenato, que vai aumentar em quase 50% os recursos para as atividades culturais de Curitiba, descentralizando as ações. Envolvemos em vários eventos mais de 1 milhão de pessoas na cidade de Curitiba, nas 10 regionais. Temos a nova lei de preservação do patrimônio cultural, uma antiga reivindicação da cidade, que vai permitir a preservação do nosso patrimônio. Reabrimos espaços importantes, como a Casa Clements, a Casa Kozak, a Casa de Cultura Miguel de Cervantes, reabrimos o Palácio dos Estudantes e colocamos novamente Curitiba no cenário nacional e internacional de grandes eventos com a reabertura, depois de quase 8 anos fechada, da Pedreira Paulo Leminski e da Ópera de Arame. Vamos ampliar os investimentos, fundados principalmente na educação, com o Portal do Futuro e com programas de incentivo como Educultura, que ajuda a consolidar Curitiba. Tempo esgotado. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Na verdade, nós temos ainda uma dificuldade para acessar no Sistema Nacional de Cultura. Nós não fizemos isso de pleno. Aliás, Curitiba fez, depois de algumas audiências, o sistema municipal e não acessou o Sistema Nacional. E mais do que isso, a cultura que nós continuamos produzindo aqui é a cultura muito mais do centro para a periferia do que a cultura na periferia. O que nós queremos incentivar é a cultura na periferia de Curitiba para que todos possam produzir cultura, a exemplo do que faz a SIC hoje, a exemplo do que faz em outros bairros. Nós não precisamos olhar para a cultura apenas como sendo a virada cultural que é feita em algumas regiões da cidade. Nós precisamos olhar a cultura como uma expressão de um povo e uma expressão que é feita de forma constante. Me parece que para nós chegarmos a isso é preciso que nós tenhamos um investimento muito maior do que temos hoje na questão da cultura. Candidato Gustavo Frutti, 45 segundos para a tréplica. Reforçando o Educultura, num trabalho de aprimoramento dos nossos professores, arte por toda parte nas escolas municipais, o Circo da Cidade, no Boqueirão, Garibaldi e Sassis, no Sítio Cercado, a descentralização que vamos fazer com o Conservatório de Música Popular Brasileira, com as ações da nossa maravilhosa Camerata Antíqua, através de trabalho com a Capela Santa Maria, e reafirmando o compromisso de valorizar o Carnaval e o pré-Carnaval, que retornou a Marechal Deodoro. Foram quase 300 mil pessoas que tomaram a avenida depois de muitos anos, mas principalmente mostrar que Curitiba é referência em cultura popular, clássica, no Brasil e no exterior. Candidato Gustavo Frutti, pelas regras do debate, o senhor pergunta agora para o candidato Requião Filho, que foi quem começou perguntando. O tema sorteado é segurança. 30 segundos para a pergunta, candidato Frutti. É um tema recorrente que exige uma ação muito forte em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Paraná. Nós fortalecemos essa integração, dispondo todos os dados em tempo real à Polícia Militar, mas trabalhando muito forte na prevenção. Como conciliar a responsabilidade do Estado com a necessidade do poder público municipal atuar no fortalecimento da Guarda Municipal em ações públicas que incentivem o convívio e a polícia comunitária. Candidato Requião Filho, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, gente, segurança é um tema que me é muito tranquilo de debater. A Guarda Municipal hoje tem viaturas antigas, armamentos antigos e um treinamento que não é o necessário para atender a polícia comunitária que colocou o Gustavo. Veja, temos que dar condições da Guarda Municipal trabalhar.
O efetivo da Guarda Municipal é muito pequeno, 1.480 homens. A Guarda Municipal fazendo ronda não vai resolver o problema de ninguém. A Guarda Municipal tem que estar bem equipada nas saídas dos colégios, das escolas municipais, nas ruas de comércio, porque você, comerciante dos bairros, não aguenta mais ser assaltado. A Guarda Municipal pode estar presente de forma inteligente na saída dos terminais, em horário de pico. E essa participação da Guarda Municipal efetiva pode ser retomada, como fizemos com o batalhão escolar da Polícia Militar, quando o Requião foi governador. A Guarda Escolar ensinando nas escolas a importância de se afastar das drogas, de ser um bom cidadão. A Guarda Municipal que conheça as pessoas. E é lógico, o Gustavo tem razão quando ele insiste na integração com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que, por sua vez, estão também sucateadas, sem viaturas, sem equipamento, sem armamento, sem treinamento, sem nem combustível. Mas vocês podem ter certeza, levaremos esse tema muito a sério. Porque, ao contrário do Beto Richa, que apoia alguns aqui, eu não tenho nenhum primo preso por facilitar a licitação para empresas de amigos. Candidato Gustavo Fruto, o senhor tem 45 segundos para a réplica. No fortalecimento da Guarda, equipamos todos os nossos guardas agora com armas letais e não letais, colete à prova de bala. Aumentamos a estrutura de transporte e de equipamentos móveis da Guarda. Vamos implantar o segundo módulo móvel da Guarda Municipal. A academia já em funcionamento na cidade industrial, com utilização de munição que não era comprada, cursos de capacitação, qualificação, mas atuando no gabinete de gestão integrada que criei na Prefeitura, num trabalho de monitoramento, principalmente nas regiões mais vulneráveis, mas trabalhando muito forte na prevenção. Investimentos em iluminação, portal do futuro, educação e principalmente na atenção a usuários de droga e álcool. Candidato Requião Filho, 45 segundos para a tréplica. A prevenção é ótima se as nossas ruas fossem iluminadas, se os nossos parques estivessem bem cuidados. O número de ocorrências nos parques de Curitiba aumentou 1.300% nos últimos 10 anos. Nós estamos perdendo a nossa cidade para os marginais. A prevenção com educação, com iluminação é maravilhosa, mas o fechamento da antidrogas não foi algo bem sucedido. Temos que recuperar. Não precisa ser uma secretaria, mas é necessário pelo menos uma diretoria para enfrentarmos esse problema das drogas, que é, além de segurança, um problema social. E a FAS pode ajudar muito nisso, neste controle. Podemos dar um tratamento contínuo a essas pessoas em drogadição e cuidar das nossas crianças e adolescentes com mais carinho. Obrigado, candidato. Essa primeira rodada termina aqui. No próximo bloco, os candidatos debatem sobre temas de livre escolha. Até já! Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Neste bloco, o candidato pergunta para candidato sobre temas de livre escolha. Nessa primeira rodada, quem faz a pergunta e escolhe é o candidato Nele Prevô. Para quem, candidato? Para o candidato Rafael Greca. A pergunta? Candidato Rafael Greca, é muito provável que o segundo turno seja disputado entre o senhor e eu. Eu gostaria de saber quais as suas propostas para a área de saúde pública, já que a atual gestão da Prefeitura de Curitiba, em que pesem os esforços do prefeito, sucateou a saúde da nossa cidade. Eu gostaria de saber o que o senhor pretende fazer na área de saúde. 1 minuto e meio, candidato. Restaurar a qualidade do serviço de saúde de Curitiba, que eu, aliás, comecei, porque fui o prefeito que aderiu ao SUS. Os 109 postinhos e as 10 UPAs terão de novo equipes de saúde completas, com médicos e com remédios gratuitos. Vamos fazer um aplicativo para acabar com a fila na porta do postinho de madrugada, para marcar a consulta por aplicativo. Vamos atender os doentes crônicos em casa, diabetes e hipertensão. Vamos dispor remédios gratuitos. Estamos conversando com todos os hospitais, a quem já prometemos não atrasar nenhuma prestação de SUS, pagamento em tempo real. E, ao mesmo tempo, criar 200 leitos de retaguarda e 50 leitos de UTI nos primeiros 180 dias para aliviar as UPAs, que voltam a ser espaços apenas de encaminhamento para a rede hospitalar.
reforçar o Mãe Curitibana, reabrir a unidade de atendimento ao idoso no Ouvidor Pardinho, prestigiar o Hospital do Bairro Novo, que eu fiz, o Hospital do Idoso, que o Dutti fez, e dar à saúde de Curitiba uma nova realidade, inclusive criando um pronto-socorro infantil na Zona Norte, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. 45 segundos, candidato Ney. Eu vou fazer o PAI, o Pronto Atendimento Infantil, com pediatras 24 horas, um na região da cidade industrial de Curitiba e outro no Bairro Novo. Isto no primeiro ano de gestão. Depois, vamos fazer em outras localidades também. Além disto, nós vamos ampliar o atendimento domiciliar, humanizado, para os idosos e os doentes crônicos. Vamos revitalizar a farmácia popular e também o Mãe Curitibana. Na nossa gestão, eu e meu vice, doutor João Guilherme, que é médico, cuidaremos da saúde como prioridade. 45 segundos. Precisamos fazer mutirões para especialidades médicas e também para exames. Isso pode ser feito com a rede estadual, com o Hospital do Trabalhador, com o Hospital de Clínicas, com os hospitais conveniados. E também com o nosso hospital evangélico, que é tão valoroso, e a nossa tradicional Santa Casa. Depois, abrimos um centro de especialidades médicas em parceria com o governo do estado, no antigo prédio do INPS, ali na Avenida Kennedy. Precisam uns 2 anos para botar isso para funcionar, talvez 1 ano e meio. Eu quero também fazer unidades de estabilização para drogados e pessoas em surto psicótico. Pela ordem já definida, quem faz a pergunta agora é o candidato Gustavo Fruit. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Eu pergunto para o Ney Leprevot. 30 segundos. Amanhã às 10 horas, a Prefeitura recebe as propostas sobre um novo modal de transporte em Curitiba, com base em eletromobilidade em 4 grandes eixos. E, além disso, até o final do ano, teremos a primeira pesquisa, Origem e Destino, com relação ao futuro do transporte na capital e região metropolitana, permitindo uma redistribuição dos usuários do sistema e, principalmente, melhorando a qualidade na prestação do serviço público. Qual a sua proposta com relação à eletromobilidade, convidando todos os candidatos a testemunharem a abertura das propostas amanhã? 1 minuto e meio, candidato. Olha, Gustavo, eu lamento muito que você esteja fazendo isso só amanhã, às 10 horas da manhã, na véspera da eleição. Você teve muito tempo para fazer esse trabalho e acabou não fazendo. Você é uma boa pessoa, eu gosto muito de você, mas eu acho que é incompreensível, não tem explicação para isso. Sobre mobilidade, a minha proposta principal é o VLT, é o veículo leve sobre trilhos, movido a energia elétrica, não poluente, mais confortável para que as pessoas possam se locomover de forma tranquila e segura. Quero aproveitar a oportunidade, já que tocamos no assunto transporte, para dizer também que eu vou fazer o GPP, Grupo de Proteção ao Passageiro, com guardas municipais, à paisana, dentro dos ônibus de Curitiba, garantindo segurança para as pessoas e informando a Polícia Militar, a Polícia Civil, sobre esses criminosos que assaltam, que roubam, que furtam e que até molestam as mulheres dentro dos ônibus da nossa cidade. Em relação à segurança pública, não dá para ficar só reclamando da ausência do governo estadual. O prefeito pode e deve fazer a sua parte, através da Guarda Municipal e da Secretaria de Defesa Social. 45 segundos. Eu tenho acompanhado nessa eleição muita desinformação, a desatualização e a falta de acompanhamento com os temas da cidade. Esse projeto vem sendo discutido desde 2013 com a participação do IPUC e de técnicos como o Walter Seneviva. Para que isso chegasse a esse ponto, foi necessário, primeiro, refazer a infraestrutura da cidade com obras abandonadas, inclusive pelo governo do estado e o secretário que ele apoia. Fizemos a Avenida das Torres, retomamos a linha verde com 3 trincheiras, viadutos, acessos, fizemos toda a extensão da Marechal Floriano, permitindo os 4 eixos que serão implantados em Curitiba. Avenida das Torres, linha verde, Cachoeira Rodoviária e centro, linha verde através da Marechal Floriano. É o futuro do transporte em Curitiba. Candidato Ney, 45 segundos. Eu quero dizer que um outro problema muito sério que nós estamos enfrentando em Curitiba são os congestionamentos no trânsito.
eu vou fazer as obras dos viadutos e trincheiras que a cidade precisa. Vou desatar os nós do trânsito de Curitiba. Vou, por exemplo, fazer trincheiras e viadutos na linha verde. Vou também desatar o nó da Manuel Ribas com a Jacarezinho. Vou duplicar o viaduto do Orleans. Vou desatar o nó do trânsito na Eduardo Esprada quando se aproxima da região da SIC. Nós precisamos ter ousadia e coragem para mudar. Candidato Rafael Greca, pela ordem definida em sorteio, é quem faz a pergunta agora para que candidato? Para Maria Vitória. A pergunta, 30 segundos. Ao mandar um abraço para o Carlos Eduardo Seneviva, que foi meu presidente da URBS, eu quero cumprimentar a Maria Vitória e também perguntar o que você pretende fazer para recuperar a qualidade do transporte de Curitiba. Nós já tivemos uma das redes de transporte mais invejáveis do mundo. 220 cidades copiaram o nosso modelo. O que você vai fazer? O Seneviva já fez. O que você vai fazer? Fez no meu governo. 1 minuto e meio, candidato. O transporte coletivo de Curitiba e o trânsito é um assunto sério, Rafael Greca. Eu, na minha administração, vou reempoderar o IPUC, o berço dos grandes pensadores da nossa cidade, os visionários, aqueles que planejaram a cidade por 30, 25 anos, na época do nosso grande Jaime Lerner, né? A estrutura dos BRTs, as canaletas que nós temos hoje na cidade, foram desenvolvidas em 1970 e copiadas por muitas cidades no Brasil, inclusive fora do Brasil. Por isso é que o IPUC precisa ser reempoderado, precisa ter autonomia e estrutura para, mais uma vez, planejar a mobilidade da nossa cidade. Eu tenho a convicção de que o metrô se tornou economicamente inviável. Os curitibanos se habituaram a escutar promessas do metrô, que não aconteceu, e por isso nós estamos propondo o VLP, o veículo leve sobre pneus, né, que vai atender a mobilidade da cidade pelos próximos 30 anos por 1/4 do preço do metrô e transportando 22 mil pessoas por hora, por eixo, atendendo hoje a demanda que temos na cidade de Curitiba e num futuro médio prazo. 45 segundos, candidato. Eu gosto desse VLP na linha verde, porque a canaleta está pronta com trincheiras. Quero um sistema de ônibus inteligentes que acione a onda verde dos semáforos. Quero conforto para o povo em terminais multimodais. Quero colocar também o VLP, possivelmente na linha do Interbairros 2 e talvez em eixos novos nas conectoras, as ruas que fazem o sentido transversal da cidade. Eu quero trabalhar muito fortemente para que transporte e trânsito tenham uma só solução. E vamos tentar renovar a frota e evitar que cobrem tarifa mais cara do povo do que se paga às empresas, como acontece hoje. Candidata Maria Vitória, 45 segundos. Eu tenho estudado com a minha equipe técnica a viabilidade do VLP há alguns meses. E é claro que é uma iniciativa inovadora, mas que precisa também de investimento em outras áreas, como os sensores de comunicação entre os ônibus e os sinaleiros, para garantir uma onda verde e aumentar a velocidade do transporte coletivo, que caiu de 24 km por hora para 17 km. Com o desalinhamento das estações para que um ônibus possa ultrapassar o outro, nós vamos, com certeza, melhorar e muito a qualidade no transporte coletivo de Curitiba. Pela ordem definida em sorteio, quem faz a pergunta agora é a candidata Maria Vitória. Para quem, candidata? E qual é a pergunta? Eu pergunto ao candidato Requião Filho. 30 segundos. Candidato Requião Filho, eu tenho percorrido a Praça Tiradentes, Praça Osório e, devido à crise econômica, há um aumento muito grande e severo de números de moradores de rua em situação de vulnerabilidade social. Você acha que isso se deve às 230 vagas que foram fechadas pela atual gestão ou à falta de profissionalização da FACE? 1 minuto e meio, candidato. Veja, eu sou candidato aqui querendo ocupar o lugar do Gustavo Frutti.
e poderia dizer para vocês que a culpa é dele. Mas 230 vagas para 5.000 moradores de rua, eu acho que a culpa não é nem da profissionalização da FAS, nem da falta de vagas. Nós temos uma crise no Brasil que gera o desemprego. Nós temos uma crise no Brasil na qual o banco tomou diversas casas. E temos uma crise histórica aqui em Curitiba, desde os prefeitos passados. Esse problema não foi do Gustavo. A FAS foi usada por uma primeira-dama, lá atrás, como trampolim político para o seu marido. E foi aí que o problema começou a se agravar. Quando Beto Richa foi prefeito da capital, buscando a sua eleição, a FAS virou trampolim e virou uma escadinha política, Maria Vitória. O Beto hoje, que apoia o Rafael, quer voltar com o seu grupo a tocar Curitiba. E aí ninguém vai resolver os problemas dos moradores de rua. Nós temos que ter humanidade, solidariedade, temos que cuidar dessas pessoas como pessoas que são. Garantir a eles um lugar para dormir, a reintegração na sociedade, cobrar deles dignidade, sem ter a barriga cheia, é impossível. Vamos trabalhar com as organizações sociais, com as igrejas e garantir a essas pessoas a reintegração na sociedade através de cursos profissionalizantes. Por que não uma parceria com o próprio SEBRAE? Candidata Maria Vitória, 45 segundos. A qualidade na assistência social da nossa cidade é fundamental para garantir dignidade aos moradores de rua. Mas é claro que não basta dar onde dormir, o que comer, mas paralelamente e mais importante, é preciso capacitar, dar capacitação técnica e oportunidades a essas pessoas. A Fran, que conheci há pouco tempo, me disse o seguinte: olha, moro na rua, tento arrumar emprego, não consigo, porque quando digo que moro aqui, não querem me dar emprego. Mas como é que eu vou sair da rua se eu não tiver uma oportunidade? Então, quem sabe, isenção tributária e para algum incentivo fiscal para empresários contratarem moradores de rua seria uma saída essencial na nossa cidade. Candidato, 45 segundos. Vejam, os profissionais da FAS são ótimos, são profissionais bem treinados, bem capacitados, que precisam de uma estrutura maior e uma maior autonomia para fazer o seu trabalho. O assistente social, o educador social, o reconhecimento e a valorização dos psicólogos na rede social pode ajudar a gente a dar um tratamento mais contínuo, mais ao médio prazo, para conseguirmos reintegrar essas pessoas na sociedade. Daremos a eles um local a dormir, daremos a ele comida, daremos ao morador de rua dignidade e a chance de se restabelecer na sociedade como um cidadão. E isso, é lógico, precisa de muito da ajuda da sociedade civil organizada, que faz um trabalho maravilhoso hoje. Candidato Tadeu Venere, pela ordem de sorteio, o senhor que faz a pergunta agora, para quem? Faço a pergunta para o Gustavo Frutti. 30 segundos. Gustavo, nós, nesse último período, acompanhamos algumas situações que chamam a atenção. Um processo do lixo que foi feito a renovação agora, sem que tivesse, assim que venceu todo o processo dele, foi feita uma renovação extraordinária, sem que tivesse sido feita licitação. Nós temos um problema com o IPTU. O IPTU atrasado em Curitiba soma algumas dezenas de milhões. E temos também o problema da regularização fundiária. Qual é a sua proposta para desatar os nós que Curitiba tem? Porque a impressão que dá é que falta normalmente decisão. São 3 perguntas, eu agradeço, e reafirmar a confiança na cidade. Primeiro, regularização fundiária, foram 12 mil lotes. Nunca foi feito isso em Curitiba e agora com a nova lei de zonamento, a partir do plano diretor que já foi aprovado, já está em vigor, nós vamos facilitar a possibilidade de regularização de edificações de interesse social. Segundo, com relação ao IPTU, há cobrança sim. Nós somos hoje a cidade que tem o melhor índice de recuperação em comparação com outras capitais e com outros governos. São mais de 200 mil ações judiciais, mas independente disso, fizemos mutirão com o apoio do Conselho Nacional de Justiça, fizemos também o REFIC, permitindo a recuperação de quase 250 milhões de reais e fizemos uma auditoria com o Instituto Falcone, como nunca foi feita nas contas da cidade de Curitiba. E terceiro ponto, desatamos o nó também, entre outros nós desatados, da questão do meio ambiente. Reduzimos a destinação final de resíduos em parceria com a região metropolitana, através do consórcio que eu presido. Além disso, fizemos a estação de sustentabilidade e um sistema de controle dos médios e grandes geradores e agora estamos terminando a consulta pública para o lançamento do edital de um novo modelo, que para uma primeira etapa, que começa o ano que vem, diz respeito à coleta e à destinação final e numa segunda etapa,
com relação à utilização e o aproveitamento, inclusive para a energia, num novo modelo de utilização dos resíduos da capital e da região metropolitana. Candidato Tadeu, o senhor tem 45 segundos. Nesse período, acompanhei muito os catadores de material reciclável. É impressionante como nós temos em Curitiba quase 900 mil toneladas ano de lixo e pouquíssimo lixo sendo reciclado. Curitiba tem hoje uma dificuldade, parece, em fazer as contratações necessárias, porque esse contrato que venceu agora já se sabia que iria vencer. Entretanto, deixou-se para fazê-lo emergencialmente quando falta um ano, praticamente encerrando o mandato. A segunda coisa com relação ao IPTU. O IPTU de Curitiba está atrasado porque nós temos pouquíssimas pessoas para fazer o processo de cobrança. Aí, obviamente, que nós temos hoje em Curitiba 218 milhões de atrasados, sendo que desses 218 milhões de atrasados, cerca de 200 e tantos milhões estão com 100 devedores. Obviamente, se você paga o IPTU e aqueles grandes devedores não pagam, alguém vai pagar o pato nessa história. 45 segundos. Só para corrigir uma confusão, há uma diferença entre o que está atrasado e o passivo, que é superior a 4 bilhões de reais. Por isso que fizemos o REFIC e vamos atrás. Com relação aos atrasos, compreendemos também o impacto da crise econômica. Mas um registro importante no meio ambiente. Faz mais de um ano que não tem uma família desabrigada pelas enchentes em Curitiba. Foi o maior investimento realizado em drenagem, em renaturalização, em galerias, mas também de relocação de famílias que moravam em área de risco. Do total de quase 12 mil unidades entregues, mais de 2 mil para famílias em situação de vulnerabilidade. Ou seja, avançando e com detalhe, foi a gestão que menos gastou propaganda, mas que mais investiu em meio ambiente. Candidato Requião Filho é quem faz a pergunta agora. Para quem o senhor faz a pergunta? Para o Rafael Greca. 30 segundos. Rafael, estive lendo o seu plano de governo e vi que nele você trata do Boulevard das Araucárias. Eu gostaria de entender mais a sua proposta, que depende tanto do governo federal. Candidato Greca, 1 minuto e meio. Eu não entendo onde que tem Boulevard das Araucárias no meu plano de governo. Acho que não leu coisa nenhuma. E vem com essa vilania de querer falar mal do trabalho social impecável da dona Fernanda Richa, que é adorada pelo movimento comunitário e muito bem tratada pelos educadores sociais da FAS. Eu tenho, sim, um plano de governo muito forte de meio ambiente. Gosto muito das araucárias. Quero virar a cidade de volta para os nossos rios. Nós já fizemos o Tanguá, o Tingui, o Parque Barigui, o Parque Cambuí, o Parque da Fazendinha. Podemos avançar até remover as palafitas da Caximba em direção do Rio Barigui. Podemos entrar na cidade com uma avenida paralela ao Rio Iguaçu, pelo Zoológico, fazendo bairros novos no Umbará, no Jardim Paranaense, no Boqueirão, no Uberaba, até chegar na estrada de Piraquara. A ideia de fazer a cidade ter novos eixos de sustentabilidade pode dar um novo desenho para a cidade. Se a gente conseguir fazer os contornos ferroviários, se o Brasil melhorar e o trem sair de dentro da cidade, dá para fazer outro eixo de sustentabilidade que vá seguindo o curso da linha do trem, desde o Zoológico até as nascentes do Belém, lá no confim da Cachoeira, quase em Almirante Tamandaré. Candidato, 45 segundos para a réplica. Vejam, a remoção da linha de trem depende do governo federal. Esse plano foi feito pela Comec em 2009, não traz nada de muito novo. E o governo federal não tem a menor previsão de mexer nisso. Não dá para contar com a boa vontade dos outros para planejar Curitiba. Mas nesse plano, Rafael, você traz hipovias. Quantos quilômetros e onde? Quem falava em hipovia era teu pai, quando eu era secretário de habitação dele, saindo do Parque Aníbal Cury. Eu acho que uma hipovia na beira de um rio para o povo andar a cavalo pode até ser, mas ciclovia é mais importante e eixo de sustentabilidade para veículos e para ônibus e transporte coletivo é que é o melhor. Eu já requalifiquei várias margens de rio, desde o Belém na Vila Torres até o Guarituba e o Gerivá, o Guarituba em Piraquara, o Gerivá em Pinhais e também em Almirante Tamandaré, o Bela Vista. Almirante Tamandaré, Campo Magro, Bela Vista. Dá para fazer muito se a gente souber fazer e tiver vontade. Deixa que eu faço. Bom, nesse bloco, o candidato Rafael Greca fez um pedido de direito de resposta que vai ser avaliado pela nossa coordenação jurídica. Não precisa? Abriu mão?
Ótimo, obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Terminamos essa rodada e no próximo bloco os candidatos debatem temas sorteados. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta, você está acompanhando o debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba aqui na RPC. Neste bloco, candidato pergunta para candidato sobre temas que vão ser sorteados. E seguindo o sorteio que foi feito na presença dos assessores dos candidatos, quem começa perguntando é Gustavo Frutti. O tema é saúde. Candidato, o senhor pergunta para quem? Requião Filho. 30 segundos. Um dos maiores desafios é atender na crise a procura e o aumento da procura pela atenção à saúde pública da capital. Curitiba, pela primeira vez, amplia a rede colocando mais recursos que o governo federal e o governo estadual, que, por sinal, deve mais de 20 milhões para média e alta complexidade. Qual sua posição com relação aos investimentos dos governos na cidade de Curitiba para a saúde? 1 minuto e meio, candidato. Veja, querido eleitor, olhe as propostas dos candidatos. A maioria deles fala em construir novos hospitais aqui, novos hospitais lá, enquanto a rede que nós temos não dá conta nem de se aguentar de pé. Eu acho, Gustavo, que a gente tem que exigir do governo federal e do governo estadual os repasses. Esse não é um favor político, esta é uma obrigação de uma república. Tem que repassar o dinheiro para a prefeitura sem atraso, sim. E temos que exigir isso. E quando isso não for feito, temos que ir à mídia e denunciar. Agora, Curitiba precisa começar a pensar em saúde já na baixa complexidade. A alta e a média complexidade estão com filas enormes, porque Curitiba não investe na saúde preventiva. Os médicos de família, a saúde preventiva, o Mãe Curitibana, por que não, foram deixados de lado. Temos que investir mais nessa saúde preventiva e nos postos de saúde. Temos que qualificar e dar condições para que a estrutura atual, a estrutura existente, funcione. Antes de prometer qualquer coisa, é necessário pegar o que existe e colocar para funcionar. Dar aos médicos condições de trabalho, dar aos dentistas material para trabalhar e rever, sim, o plano de carreira dos servidores da saúde. Eles merecem o nosso respeito, pois eles carregam nas costas um sistema que vem tropicando. Candidato, 45 segundos. Mais do que novos investimentos, é garantir a melhora da estrutura existente. Das 109 unidades, requalificamos 98 até o final da gestão. Requalificamos 4 UPAs. A 5ª está em reforma agora. Entregamos a UPA da Matriz, vamos entregar a UPA do Tatuquara, que está com compra de equipamento. Temos hoje o menor índice de mortalidade da história da cidade de Curitiba. Aumentamos e muito o atendimento na especialidade e ampliamos as equipes de saúde da família para quase 60% de cobertura na atenção básica de Curitiba. Eu sei que muito tem que ser feito, mas na crise nós demos uma atenção especial, assistência social, abastecimento, educação e saúde para a população, principalmente de baixa renda. 45 segundos, candidato. A saúde de Curitiba abre mão de uma mão de obra muito barata e qualificada, que é o médico residente. É o médico formado que pode fazer a sua residência, como faz na maioria dos hospitais privados de Curitiba. E não tem essa chance de fazer a sua residência na saúde pública, em especial na média complexidade. Temos que garantir esse acesso. Temos que buscar novas soluções que tenham um impacto pequeno, pois o orçamento de Curitiba, de 8,7 bilhões previstos para o próximo ano, pode não ser o suficiente se não tomarmos cuidado com promessas fáceis, promessas que correm fácil da boca, mas não têm um suporte da onde vem o dinheiro. Quem pergunta agora é o candidato Rafael Greca, que abriu mão do direito de resposta que havia pedido no bloco anterior. Então, o tema sorteado é meio ambiente. Meio ambiente, 30 segundos. O senhor pergunta para quem, candidato? Para Maria Vitória, qual é a sua proposta de meio ambiente? 1 minuto e meio, candidato. Meio ambiente deve ser prioridade em qualquer administração. Precisamos não só fazer novos projetos e novas iniciativas, mas retomar antigos projetos que deram muito certo, como é o caso da família Folha, porque, de fato, precisamos revitalizar o Rio Belém, outros rios
da cidade de Curitiba, revitalizar os parques que andam tão escuros, tão abandonados, e locais que eram de passeio das famílias se tornaram de passagem, por falta de segurança e por falta de um cuidado ao meio ambiente. Mas de nada adianta investir dinheiro, revitalizar todos esses rios e não conscientizar as pessoas de que não se pode poluir, de que não se deve fazer e tratar o meio ambiente desta forma. Então, mais uma vez, como minha prioridade é a educação, acredito que uma educação ambiental em sala de aula, junto com a retomada de um projeto de conscientização ambiental como Família Folha, é essencial e é o que vai resolver a médio e longo prazo, numa obra e questão cultural que caminha junto com a educação, o nosso problema no meio ambiente hoje em Curitiba de forma muito inteligente. 45 segundos, candidato. Arrumar os parques, claro que sim, que vão abandonados. Fazer um plano diretor energético. Ligar a cidade no biogás, na energia solar, porque do Google, lá na Califórnia, a Florianópolis, está todo mundo fazendo isso e está cada dia mais barato. E eu quero entrar nessa linha das novas energias, Curitiba. A ideia também é fazer a cadeia produtiva do lixo ser incrementada, ampliar o câmbio verde, arrumar as usinas de reciclagem da SIC, trabalhar com as cooperativas de ecocidadãos. Tudo limpo, Curitiba, tudo pelo meio ambiente. Vamos fazer a cidade mais verde do país de novo. Candidata, 45 segundos. Curitiba já foi considerada a capital ecológica e hoje gastamos em média 100 milhões de reais para enterrar lixo. Só 6% desse lixo é reciclado hoje na cidade de Curitiba e isso é inadmissível. Nós precisamos olhar com carinho o trabalho valoroso dos catadores de lixo reciclável e, quem sabe, fazer de forma terceirizada na Prefeitura de Curitiba um incentivo para que eles possam ter capacidade e estrutura de coletar muito mais objetos que venham a ser recicláveis. E, claro, aproveitando aqui, Greca, o VLP, que é o veículo leve sob pneus, ele é movido a energia. E quanto mais pudermos fazer isso e dar de exemplo na Prefeitura, farei em minha administração. Agora é a vez do candidato Neile Privot. O tema sorteado é transparência. Para quem o senhor faz essa pergunta, candidato? Eu vou fazer essa pergunta ao prefeito Gustavo Frutti. 30 segundos. Prefeito Gustavo, nós pretendemos, na nossa gestão, ampliar a transparência em Curitiba. A legislação já determina isso. Nós sabemos que hoje existem algumas questões polêmicas no município. Entre elas, o seu gasto com publicidade em ano eleitoral. Ele foi superior ao gasto de publicidade do município. Já deu tempo. Candidato Gustavo Frutti. Reafirmar o orgulho de Curitiba. Nessa eleição, alguns candidatos tentam desqualificar a cidade em nome de um projeto eleitoral. O curitibano tem razões, sim, para ter orgulho da cidade. Curitiba é considerada hoje a melhor cidade do Brasil pela agência Austin Rating. Em vários indicadores nacionais e internacionais, é tida como uma das cidades mais verdes da América Latina e do mundo. É uma cidade inovadora, é uma cidade que consegue estar à frente do seu tempo, mesmo em um momento de crise. E apesar da legislação estabelecer regras novas em termos de divulgação, Curitiba hoje é uma das primeiras cidades que abriu a sua base de dados. É nota 10 do Ministério Público Federal, tirou nota 10 em transparência, nota 10 pela Controladoria Geral da União, abrindo dados que são utilizados para novos aplicativos, para novas tecnologias, para novos investimentos em startups que ocorrem na cidade de Curitiba, para controle do transporte público, dos táxis, dos ônibus. Alguns falam em aplicativo, em consultas e agendamentos telefônicos. Isto já existe em Curitiba e talvez essa desinformação seja decorrente, às vezes, de má-fé ou até de desinformação, de acesso a esta fonte de dados primário que faz de Curitiba uma cidade colaborativa, que incentiva a participação com diferentes aplicativos que escolheram a nossa base como referência no país. 45 segundos, candidato.
É vedado pela nossa Constituição Federal o administrador público, com recursos do município, veicular anúncios em que ele próprio apareça. O senhor, no dia 8 de junho, publicou fotografias suas em matéria publicada na revista Veja, de grande circulação nacional, dentro de um anúncio da Prefeitura. Isso não me parece transparência, isso me parece algo que infringe a lei. 45 segundos, candidato. Não foi, me desculpe, é até má fé ou desinformação, Ney, você provocar isso. A agência reconheceu, foi uma foto, uma grande campanha que ocorreu em vários meios de comunicação, não houve nenhuma consequência de ordem criminal e eu quero reafirmar esta segurança aos curitibanos. Ao contrário de alguns, eu não envergonhei Curitiba. Em Curitiba não há quadrilha instalada. Eu não envergonhei Curitiba com uso indevido de recursos públicos. Eu não envergonhei Curitiba retirando, negociando assinaturas em comissão parlamentar de inquérito. Eu não envergonhei Curitiba na contramão da crise do governo do Estado e do governo federal, mantendo os serviços e garantindo, mesmo nesse momento desafiador, qualidade de vida para o nosso povo. Agora quem pergunta, seguindo a ordem do sorteio, é o candidato Requião Filho. O tema sorteado é mobilidade urbana. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Eu faço a pergunta para o Tadeu Venere. O senhor tem 30 segundos. Candidato Tadeu, nós já vimos aqui VLPs, VLTs, metrôs. Qual a sua proposta para enfrentar o problema do transporte coletivo, das empresas do transporte coletivo? Porque eu tenho certeza que a solução da mobilidade seria outra, mas passa por desatar o nó das empresas de transporte coletivo de Curitiba. 1 minuto e meio. Requião, primeiro é preciso que nós entendamos as condições que nós estamos vivendo. A CPI da Câmara e também o Tribunal de Contas determinou que aquela licitação fosse feita em 2010 fosse suspensa, porque havia indício de irregularidades. A Prefeitura entendeu que não deveria fazê-lo. Nós entendemos que é preciso que nós enfrentemos aqueles que têm hoje 60% a 70% do transporte em Curitiba, uma única família. Nós entendemos também que quando se fala em mobilidade urbana, é preciso também que se entenda que há outros segmentos que podem acompanhar a mobilidade. Nós precisamos ter um plano de calçadas, nós precisamos ter a bicicleta, não a bicicleta só como meio, como lazer, mas a bicicleta como meio de transporte. Nós precisamos ter também as bicicletas que possam ser alugadas e as pessoas utilizadas, as bicicletas que possam ser utilizadas nos bicicletários, nos terminais com segurança, que nós tenhamos um incentivo para que as pessoas usem essas mesmas bicicletas nos seus locais de trabalho e que, mais do que isso, que nós façamos um profundo debate em Curitiba com as empresas de transporte público, porque não é possível que uma empresa que hoje cobra R$ 3,70 continue fazendo com que nós paguemos, por exemplo, o imposto de renda seu. Não é possível que nós continuemos tendo que pagar determinadas obrigações que são do empregador, sem que se faça absolutamente nada. Então, me parece que é preciso que nós tenhamos uma frota pública mínima para que nós façamos o acompanhamento e que tenhamos, de fato, que enfrentar o transporte da forma como tem que ser enfrentado. Senão, vamos repetir, mais 30, 40, 50 anos, só com as desculpas que tudo sempre está difícil. 45 segundos, candidato. Veja, o Tadeu sabe qual é o problema do transporte coletivo. Você que nos assiste sabe qual é o problema do transporte coletivo. O Rafael, o Gustavo, o Ney, a Maria Vitória, todo mundo sabe que a licitação tem indícios de fraude, que ela está superfaturada. E quem diz isso? Não sou eu. É o Tribunal de Contas do Estado, é a CPI da Câmara de Vereadores. Não adianta prometer passe livre, prometer ciclovias, prometer incentivos, a mudança do modal, se não tivermos a coragem necessária para enfrentar esse problema da maneira que ele tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado com firmeza, com dureza, sem titubear, defendendo sempre o interesse da população. Candidato Tadeu, 45. Nós queremos implantar em Curitiba algo que, aliás, já foi recomendado e que não foi feito até hoje, que é o bilhete único temporal. O bilhete único se possa utilizar todo o transporte de Curitiba e da região metropolitana por um prazo determinado, 3 horas, como é o caso de São Paulo, ou 2 horas e meia, como é o caso do Rio de Janeiro, e que com esse bilhete temporal você possa fazer todas as suas atividades sem precisar comprar uma nova passagem. Curitiba hoje tem um transporte caro e esse transporte caro é que tem feito com que nós cada vez mais usemos o ônibus. E lembrando que Curitiba foi a cidade que mais perdeu usuários
no transporte coletivo no último ano. E por ter perdido, cada vez a tarifa fica mais cara. É preciso resolver isso e, para resolver isso, nós vamos enfrentar o cartel do transporte coletivo. Caso contrário, vamos ficar só na choradeira, só no discurso. Pela ordem do sorteio, quem faz a pergunta agora é o candidato Tadeu Venere. Vamos sortear mais um tema. O tema sorteado é acessibilidade. Candidato, o senhor faz a pergunta para quem? Para o Rafael Greca. 30 segundos. Rafael Greca, você foi prefeito de Curitiba e eu, na época, fui, inclusive, com outras pessoas que estão aqui, fui oposição a você. Nós sabemos que Curitiba tem, historicamente, um calçamento feito em petit pavé, que, aliás, você tem uma relação bastante, eu diria, de afeto com esse tipo de calçamento. Mas sabemos que ele não é prático. Sabemos que muitos idosos no centro da cidade têm tido acidentes por conta disso. Qual é a sua proposta para as calçadas de Curitiba e para a acessibilidade das pessoas que são cadeirantes? 1 minuto e meio. Eu quero fazer de Curitiba uma cidade acolhedora e inclusiva. Há que haver um plano progressivo de adaptação da cidade aos padrões internacionais. O meu avô não fazia petit pavé, fazia lozinha de granito e basalto. Quem fazia petit pavé eram os calceteiros portugueses trazidos pelo prefeito Cândido de Abreu. Eu já fiz muitas calçadas de asfalto com piso dócil, paralela às calçadas de pedra. Por exemplo, na Avenida Iguaçu, na Rua Trindade, lá no Cajuru, e em todas as ruas que eu requalifiquei quando fiz o grande programa de transporte coletivo urbano. Foram 140 quilômetros de ruas com asfalto e calçadas que duram até hoje. A minha ideia é um programa progressivo de calçamento. É também fazer terminais humanitários perto dos hospitais, do Evangélico, do Erasto Gettner, do Hospital das Clínicas, da Santa Casa, para que as pessoas doentes e com deficiência ou com necessidades especiais possam chegar, ir e vir sem risco. É minha ideia também investir fortemente em percursos com aquela guia de proteção ao deslocamento dos cegos. Candidato Tadeu Venere, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Veja, não adianta nós falarmos em coisas que já aconteceram se nós continuamos tendo os mesmos problemas. Curitiba continua sendo uma cidade que no seu centro, nos seus bairros, tem dificuldade nas calçadas, tem dificuldade de acessibilidade, inclusive para cadeirantes, tem dificuldade de acessibilidade dentro, inclusive, dos ônibus. Os ônibus que nós temos têm uma única vaga para o cadeirante. Se chegar um segundo, já não consegue mais entrar. Se chegar uma pessoa com carrinho de bebê, já não consegue mais entrar. Para mudar a situação, é preciso enfrentar a realidade. E a realidade diz que ou nós vamos ter um plano, como nós propomos, um plano de calçadas para toda a cidade, começando pela região central, ou, volto a dizer, nós vamos ficar mais uma vez lamentando e dizendo que no passado foi assim, no passado foi assado, e os cadeirantes e os idosos vão continuar sofrendo acidentes. Candidato Rafael Greca, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. A hora é agora. Não tem passado nem futuro. A hora é agora. Se votarem 33 no domingo, eu vou fazer. Vamos arrumar os elevadores das estações tubo, requalificar os táxis com elevadores. Vamos trabalhar para que a cidade progressivamente tenha um programa de adaptação aos padrões internacionais de atendimento às pessoas com deficiência. Vamos conservar a cidade também. Ontem fui andar na Praça Carlos Gomes com a Tribuna do Paraná e vi um buracão quase cair. É preciso conservar Curitiba. Deixa comigo, eu sei fazer. Se está difícil para vocês, deixa que eu faço. Bom, seguindo a ordem do sorteio, quem faz a pergunta agora é a candidata Maria Vitória. O tema sorteado nesse bloco. Habitação. Para quem a senhora faz a pergunta, candidata? Candidato Rafael Greca. 30 segundos. Greca, a habitação em Curitiba será prioridade na minha administração, porque de 10% a 15% da população vive em áreas de invasão. Muitas áreas onde, inclusive, eu já percorri SIC, a Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, Parolim, perto da minha casa, Vila Cosmos, enfim. É caótico a situação que uma cidade do padrão de Curitiba vive hoje. Qual a sua proposta
para a regularização fundiária na cidade de Curitiba? 1 minuto e meio, candidato. Primeiro tem que recuperar a capacidade da Coab, que está seprocada. Tem que refazer a condição da Coab de passar escrituras. E vamos regularizar todas as áreas da SIC, do Chapinhal, do sítio cercado e onde mais for necessário. Vamos também recuperar os recursos federais para terminar as ruínas urbanas da Vila Leonice, do Parolim, da Bacia do Belém, tudo que deixaram inacabado, que está inacabado nesse momento. Quero fazer bairro novo da Caximba, remover as palafitas de cima da foz do Rio Barigui, no Rio Iguaçu, fazer aquela gente ter saneamento, rede viária, casa a pé enxuto e acesso a uma habitação digna e decente num bairro com equipamentos corretos. Como eu já fiz o bairro novo do Sítio Cercado, as moradias Santa Rita, a Vila Evangélica, lá no Tatuquara, que está precisando, inclusive, de saídas, porque é um bairro encurralado, a trincheira do Ceasa inacabada, o viaduto da Rua Francisco Xavier Ferreira, terminando em cima de uma ocupação sem resolução pelo atual prefeito. A ideia é também um bairro novo no São Francisco, no centro e no Rebouças, esse para moradores jovens, uma vila de ofícios nova, high-tech. Candidata Maria Vitória, 45 segundos para a réplica. Na minha visão, não há como fazer novas áreas de habitação regularizada sem desburocratizar todo o processo que nós temos hoje na Prefeitura de Curitiba. Por isso, a parceria com organizações que têm o know-how para fazer isso é essencial. E, é claro, essas pessoas que vivem hoje em Curitiba são 54 mil famílias na fila de espera para habitação. E essas pessoas precisam de pelo menos saneamento básico, de um endereço, de dignidade para viver. A minha preocupação é com essas famílias e eu vou fazer o que for necessário. Vou buscar parcerias, mas vou ajudar essas pessoas que tanto necessitam na nossa cidade de Curitiba. Candidato Rafael Greca, 45 segundos para a tréplica. Eu quero também trabalhar muito fortemente na Coab com uma dimensão metropolitana, um horizonte nas cidades vizinhas. E também investir em energia solar, uma Coab solar, onde o povo tenha menos compromisso com a conta de luz e possa viver de maneira mais adequada com a moderna sustentabilidade. Claro que nós vamos rebater as moradias que estão em cima do leito dos rios, retomando os projetos de requalificação dos vales dos rios. Isso passa também pela ideia de titular as posses das famílias da área da SIC. Veja, eu fui presidente da Coapar. Candidato, tempo esgotado, candidato, infelizmente. Terminamos mais uma rodada e no próximo bloco os candidatos voltam a debater com perguntas de tema de livre escolha. A gente volta já já. Estamos de volta com o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Neste bloco, o candidato pergunta para candidatos sobre temas de sua livre escolha. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio na presença de representantes dos partidos. E quem começa perguntando é o candidato Rafael Greca. O senhor tem 30 segundos. Candidato, para quem que o senhor pergunta? Neile Prevô. Pode fazer a pergunta. Uma pedra não é um travesseiro, um cobertor não é um abrigo. A cidade está infelicitada pelos desvalidos abandonados que precisam de compaixão e de misericórdia. Qual é a sua visão com relação ao trabalho da FAS? Como entende deva ser o serviço social? O que oferecer de segurança para os educadores sociais? Como restaurar o rosto ferido de Curitiba, erguendo o povo mais humilde? Candidato Neile Prevô, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, eu acredito que hoje um dos maiores problemas de Curitiba é a questão dos moradores de rua.
Em primeiro lugar, porque essas pessoas estão em uma situação degradante, a maioria delas devido ao uso excessivo de crack ou até mesmo de álcool. A nossa proposta é fazer casas de recuperação, inclusão e saúde para os moradores de rua. Eles precisam ter uma nova oportunidade na vida, mas para que possam procurar esta nova oportunidade, eles têm que receber tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. Eles precisam ter um local onde possam fazer uma boa refeição, onde possam dormir com segurança, onde eles possam se preparar para serem reinseridos na sociedade, inclusive aprendendo um novo ofício. Por que não ensinar os moradores de rua a serem bons artesãos, marceneiros, eletricistas, encanadores? A política da atual gestão fracassou. A atual política de apenas dar o peixe e não ensinar a pescar é incorreta. Nós temos que dar o peixe e ensinar a pescar. Candidato Rafael Greca, 45 segundos. Temos que investir nos convênios com as comunidades terapêuticas, também das igrejas evangélicas e de outras religiões, não só da minha religião, da Igreja Católica. Temos que trabalhar fortemente em fundamentar uma grande central de acolhida, atendimento, tratamento, capacitação e reinserção social ali no Campo Comprido, onde sai a burocracia e entra o serviço ativo. Vamos também abrir coisa semelhante no Boqueirão, num prédio da Igreja Menonita, que já me foi facultado pelo pastor, e vamos reabrir o socorro aos necessitados na Conselheiro Laurindo, com conforto, comida boa e água limpa e cama limpa. Candidato Nele Prevô, 45 segundos. Uma das casas de recuperação, integração, inclusão, saúde que nós queremos fazer para recuperar os moradores de rua será exatamente ali no socorro aos necessitados. Conversei, inclusive, com o Antônio Carlos. Também conversei com o nosso arcebispo, Dom Peruso, assim como com diversos pastores, inclusive o pastor Pascoal, da Primeira Igreja Batista, e todos eles estão dispostos a nos ajudar a tirar essas pessoas das ruas, a dar a elas uma vida nova, a dar a elas a oportunidade de terem um futuro digno. Candidato Tadeu Venere, para quem o senhor faz a pergunta? Rafael Greca. 30 segundos. Rafael, você foi presidente da Coapar, como você falou, aqui no governo Requião, e sabe que o programa Minha Casa Minha Vida foi o maior programa de investimento em habitação nos últimos 40 anos no Brasil. Sabe também que nós temos 380 áreas de subhabitação em Curitiba, que temos 75 mil pessoas na fila da Coab, que temos um orçamento próprio de pouco mais de 7 milhões de reais. Qual é a sua proposta para resolver os problemas da habitação em Curitiba? 1 minuto e meio, candidato. O grande problema do Minha Casa Minha Vida é que era para famílias de mais de 5 salários mínimos. Era para gerar emprego e renda, mas a maior parte da oferta das áreas não era para habitação de interesse social. Houve o PAC da habitação, que foi bom e que foi um êxito e foi aplicado com competência no Guarituba, no Gerivá, na periferia de Curitiba. Eu acho que a Coab pode buscar recursos no Ministério das Cidades, no governo federal e também em agências internacionais. Podemos investir em novos materiais. Outras tecnologias, eu mesmo fiz a Vila Tecnológica quando fui prefeito, há casas de isopor, casas de poliuretano, casas de materiais alternativos que, se forem bem testadas, podem repetir o êxito do velho tijolo caldeu que faz as casas populares tradicionais. Eu já fiz as vilas de ofício, eu já fiz muitos bairros novos, alguns com lotes urbanizados, rede de água e esgoto e de iluminação e financiamento do material construtivo para as famílias. O esforço pela habitação é um dever da Prefeitura de Curitiba. O meu plano de habitação será tão generoso como foi da outra vez que eu fui prefeito, talvez até muito maior, porque é tempo de crise. Candidato Tadeu Venere, 45 segundos. Eu continuo dizendo, não há mágica.
ou se tem recursos ou só se tem discurso. Na verdade, Curitiba tem todo esse processo há muito tempo. 1996, quando eu era vereador e o senhor era prefeito, nós tínhamos 50 mil pessoas na fila da Coab. Continuamos tendo uma grande fila da Coab. Nossa proposta é que tenhamos o IPTU progressivo, que tenhamos a regularização fundiária simplificada, que tenhamos o processo de ZEIS dentro do centro da cidade e que possamos, de fato, enfrentar aquilo que eu chamo de uma das maiores máfias da periferia, que é a especulação imobiliária. Sem fazer isso, todo o mais passa a ser discurso. Não adianta dizer que nós vamos fazer com recurso do governo federal quando o presidente Temer acaba de cortar, inclusive, recursos do próprio Fundo de Garantia para o Minha Casa Minha Vida. Só com discurso não vamos a lugar nenhum. Candidato, 45 segundos. Não se trata de discurso, até porque eu já fiz. A ideia é de operações urbanas, dentro das novas modalidades permitidas pelo Estatuto das Cidades, que eu votei como deputado federal. Um bairro como a Vila São João, ali perto do Parque Tingui, foi conseguido na faixa, com a negociação com os empreendedores da outra encosta para um condomínio que hoje faz vizinhança com o parque. Foi uma experiência exitosa que nasceu da minha criatividade. Cabeça é feita para pensar. E eu tenho cabeça. E a outra coisa, IPTU progressivo, Curitiba já tem. Eu gosto desse instrumento. Quem faz agora a pergunta é o candidato Gustavo Frutti. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Aqui é um filho. 30 segundos. Primeiro, cumprimentar as equipes da FAS, que estão 24 horas na rua, sendo uma das poucas cidades brasileiras que tem esse trabalho nesse momento. Educação, Riquião. Desde pequeno, escuto que a educação é transformadora de um país. Curitiba chega a 30% do seu orçamento em educação, melhora indicadores de qualidade, zera a demanda para as crianças a partir de 4 anos, em especial no momento de crise, que aumenta a procura na capital. E eu pergunto, qual a sua proposta com relação à ampliação desta rede em Curitiba? 1 minuto e meio. Veja, Gustavo, a lei de responsabilidade fiscal de Curitiba está em 43% na folha. Então é possível, sim, fazer novos concursos com responsabilidade para a educação. Mas quando zeramos o acesso a crianças acima de 4 anos, criamos um problema com as creches, com os berçários. Os berçários hoje têm fila. Temos que resolver esse problema de uma forma rápida. A forma rápida, no meu entendimento, seria convênios com faculdades através de órgãos como o CIEE para trazer os estagiários de pedagogia para dentro das escolas, dentro dos berçários, assim ampliando o número de vagas sem perder a qualidade. Você teve um bom resultado no IDEB, 6,3, uma das melhores capitais, não a melhor nota do Brasil. Mas podemos ampliar isso, sempre garantindo aos professores respeito e qualificação. Vamos implementar em Curitiba o PDE, o Plano de Formação Continuada, para todos os profissionais da educação. Não apenas aquela pós-graduação, que hoje atende alguns poucos, tem que ser mais amplo, mais universal. E assim a gente mantém, devagar, com responsabilidade, a qualidade, ampliando o número de vagas. Porque dizer que vai fazer uma sala em cada creche e aumentar, só vai transformar as nossas creches, os nossos CMEIs, os nossos berçários em depósito de criança. Tem que ter a mão de obra qualificada e a mão de obra correta em cada escola. 45 segundos. É necessário gestão, recurso e método. Chegamos a 30% do orçamento. Com isso, Curitiba é a única capital brasileira, a única que zerou a demanda para as crianças a partir de 4 anos, em especial no momento de crise. É a cidade que mais oferta vagas na educação integral, 86% das crianças em educação integral. Em São Paulo, 24%. E Curitiba, pelo Ministério da Educação, tem hoje sim o melhor ensino básico das capitais brasileiras. Há que se avançar. Entregamos 15 CMEIs, vamos entregar 10 até o final do ano e vamos deixar 9 para serem entregues o ano que vem, aumentando em mais de 22% as vagas na educação infantil. Curitiba, a cidade com a melhor educação básica do Brasil entre as capitais. 45 segundos, candidato. O aumento do espaço físico, sem a contratação necessária de mão de obra qualificada, pode vir a derrubar a qualidade do ensino. Nós temos que nos comprometer em aumentar o espaço físico, aumentar e melhorar a infraestrutura, mas garantindo um quadro de professores, de pedagogos, de educadores bem treinado e bem qualificado. Assim podemos continuar aumentando e melhorando a qualidade de Curitiba. Com novas tecnologias, com a implementação de novos meios de trazer à nossa criança o interesse à educação. E há uma diferença entre
escola em tempo integral e currículo integral. Nós temos, sim, turnos e contraturnos e poucos currículos integrais. Candidato Requião Filho, pela ordem de sorteio, o senhor faz a pergunta agora para quem? Eu devolvo a pergunta ao Gustavo. 30 segundos. Gustavo, estamos em tempo de crise. O governo estadual vem praticando o arroxo fiscal, judiando, sangrando dos nossos empreendedores, dos nossos comerciantes, de quem gira a economia. Eu já coloquei o desafio de aumentar a arrecadação abaixando impostos, em especial para micro e médias empresas. Micro, pequenas e médias empresas. Qual a sua proposta nesta área? 1 minuto e meio, candidato. Curitiba foi uma das últimas cidades capitais a implantar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Regularizamos também o microempreendedor individual, estabelecemos prioridade na compra em quase 25% do que a Prefeitura compra para 1.500 empresas pequenas de Curitiba. Já qualificamos mais de 50 mil pessoas em cursos de qualificação de mão de obra. Já estabelecemos e implantamos mais de 7.500 empresas na cidade de Curitiba e algo novo. Já temos aqui sim o microcrédito em todas as administrações regionais. Nós já temos em 8 e vamos chegar em mais 2. Temos a Sala do Empreendedor, com trabalho em parceria com o Sebrae e com recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que vão de R$ 400 até R$ 15 mil. Na contramão da crise, aumentamos a geração de emprego em Curitiba. Foi a capital que mais gerou emprego nesse cenário extremamente recessivo. E olha, você destacou uma questão que é importante lembrar. Houve corte de recurso do governo do Estado e corte de recurso do governo federal. E esses cortes afetam a geração de trabalho, geração de emprego e afetam as contas municipais, porque a Prefeitura tem que pegar dinheiro próprio para colocar em contrapartidas, principalmente em obras e na saúde. Vamos ampliar esses investimentos. A questão fiscal, ela tem um limite. Até por legislação federal, mas Curitiba tem uma série de leis de incentivos que serão, evidentemente, no cenário de crescimento, aprofundadas no sentido de gerar, estimular o emprego e a inovação. Candidato. 45 segundos, candidato Requião Filho. Veja, a minha proposta, e eu desafio a todos os demais candidatos, é trocar emprego por imposto. Fizemos isso no governo estadual. Abaixamos o ICMS de mais de 95 mil itens. E aumentou a arrecadação do governo do Estado. Nós isentamos micro e pequenas empresas e aumentou a arrecadação do Estado. Tem jeito, tem como ser feito, basta a vontade e a coragem de arriscar. Investindo em você, pequeno empreendedor, microempresário, médio empresário, para que garanta as suas portas abertas. Na crise, terão comigo na Prefeitura um parceiro, um amigo. Candidato Gustavo Frutti, 45 segundos para a tréplica. Reafirmar o avanço ocorrido na contramão da crise. Nós conseguimos mais de 7.500 novas empresas formalizadas em Curitiba. Temos um programa que atendeu principalmente a garantia de alimentação saudável e abastecimento para famílias de baixa renda, que é um programa chamado Nossa Feira, que garante a compra de produtos como hortaliça, frutas e verduras com 40% mais baixo do que o mercado, incentivando uma rede de fornecimento com mais de 10 mil pequenos produtores formados em cooperativas e agricultura familiar. E, principalmente, formalização incentivada com incentivo fiscal na Prefeitura. Candidata Maria Vitória, sua vez de fazer a pergunta. Para quem? Neile Prevot. 30 segundos. Ninguém mais se sente seguro andando pelas ruas de Curitiba. Nós precisamos tomar uma providência e na minha administração nós vamos, com certeza, estreitar os laços entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, melhorar a iluminação e o monitoramento da cidade de Curitiba. Qual a sua proposta, candidato Neile Prevot, para que as pessoas voltem a sentir segurança nas ruas de Curitiba? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Neile Prevot. Olha, Maria, nós vamos chamar os aprovados no concurso da Guarda Municipal, ampliar o efetivo da Guarda, treinar e equipar muito bem os guardas municipais. Infelizmente, a Guarda, na atual gestão, está sucateada. Vamos também fazer a unidade de combate ao crack, reativar, ou melhor, ativar, porque não será uma secretaria, o departamento antitráfico dentro da Prefeitura Municipal de Curitiba para auxiliar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal com informações no combate a esses grandes traficantes
que enriquecem vendendo este veneno chamado crack para a nossa juventude. Vamos também fazer o GPP, Grupo de Proteção ao Passageiro, dentro dos terminais de ônibus, para dar segurança às pessoas que utilizam o nosso sistema de transporte coletivo. E vamos ainda integrar câmeras da iniciativa privada, da prefeitura, das polícias que atuam na cidade de Curitiba, das empresas de segurança e até mesmo dos edifícios residenciais que desejarem. Teremos uma grande central de monitoramento para prevenir o crime antes que ele aconteça. Candidata Maria Vitória, 45 segundos para a réplica. Nós temos feito uma campanha limpa, propositiva e à altura da cidade de Curitiba. Esta proposta foi protocolada no nosso plano de governo, no início da campanha, que é uma parceria público-privada entre estabelecimentos comerciais e residenciais e as próprias câmeras da prefeitura, que hoje somam 430, um número muito pequeno. E, é claro, chamar os concursados e aprovados guardas municipais. Nós temos um déficit de efetivo muito grande e as pessoas sentem mais tranquilidade na presença do guarda municipal, da polícia militar nas ruas, para evitar criminalidade, evitar marginalidade e qualquer acidente que venha a acontecer. Candidato Ney Leprevaux, 45 segundos para a tréplica. Ainda na área de segurança pública, eu quero dizer que é fundamental nós fazermos o trabalho de prevenção. Nós temos que começar dentro da escola. Na nossa gestão, as professoras e os professores de Curitiba serão os verdadeiros faróis do saber, que guiarão os alunos para o caminho do bem, irão desde cedo ajudá-los a ficarem longe do crime. Vamos levar arte para dentro das escolas, prestigiar os artistas locais e investir muito no esporte com o Menina Campeã e o Piá Bom de Bola. Criança dentro da escola é criança longe da rua. E pela ordem definida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos, quem faz a pergunta agora é o candidato Ney Leprevaux, que encerra essa rodada de perguntas. O senhor faz a pergunta para quem, candidato? O Tadeu Venere, 30 segundos. Eu quero insistir no tema da educação. Educação é a base para nós construirmos uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais humana, mais consciente. E eu sei que o Tadeu tem um ótimo relacionamento com as entidades que representam a educação. Eu pergunto a ele se, caso ele seja prefeito, ele irá implantar às 6 horas para as professoras do ICMEIs. 1 minuto e meio. Ney, você sabe que eu apresentei esse projeto em 1996. Foi vetado pelo então prefeito Rafael Greca. Nós não conseguimos derrubar o veto da sequência. O compromisso que nós temos é fazer com que nós tenhamos as 30 horas dentro do ICMEIs, que tenhamos os 30% de fato para a educação e que possamos, de fato, ter uma nova relação com a educação. Não é possível nós continuarmos olhando a educação como sendo sempre aquela que vai salvar o mundo, mas ao invés de nós investirmos para que nós tenhamos qualificação permanente, para que nós tenhamos todo um processo de condições de trabalho, muitas vezes, que é ficar em segundo plano, nós apenas ficamos no discurso. Então, nossa proposta é 30% para a educação de fato, 30 horas para o ICMEIs e que nós tenhamos a hora atividade para todos os profissionais que são os profissionais da área de educação. O senhor tem ainda mais um tempinho, 1 minuto e meio. Eu estou só Candidato fazendo... Ney Leprevaux, 45 segundos. Bom, obrigado, Tadeu. Na verdade, nós concordamos com a proposta das 30 horas, que seriam, evidentemente, 6 horas por dia. Queremos também ter algumas creches com horário estendido, mas é evidente que aí haverá um outro turno. Não podemos sobrecarregar as professoras do ICMEIs. Mas eu quero ressaltar aqui a importância de termos contraturno escolar, de conseguirmos manter as crianças mais tempo dentro da escola, com muitas atividades esportivas e culturais. Eu quero convidar os jovens que têm talento, que se destacam na cultura, que se destacam no teatro, na música, para ajudarem nas escolas de Curitiba. Queremos a criança dentro da escola. Obrigado, candidato. Candidato Tadeu Venere, o senhor tem 45 segundos. O contraturno é importante.
Agora, o contraturno é importante se nós tivermos profissionais para comparar o contraturno. O contraturno não pode ser apenas um espaço onde a criança fique, como se fosse mais um espaço para que os pais não tenham cuidado, porque a gente sempre costuma dizer que o contraturno ajudará a retirar as crianças das ruas. Agora, é importante entender, o contraturno sozinho não resolve. Resolve sim. Nós temos uma quantidade de unidades suficientes. Hoje, só com aquilo que nós pagamos na coleta de lixo, que a prefeitura tem que subsidiar, daria para nós construirmos unidades suficientes, CMEIs suficientes para todas as crianças de Curitiba. Não dá para nós continuarmos todos os anos enterrando cerca de 50, 60, 70 unidades, 70 CMEIs todos os anos. Por isso que nós vamos investir nos CMEIs. Terminado esse quarto bloco de tema livre, vamos agora às considerações finais. Cada um dos candidatos tem 1 minuto para mandar um último recado aos eleitores. Lembrando sempre que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio na presença de representantes de todos os partidos. E nessa ordem definida por sorteio, o candidato Neile Prevot, o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. O tempo começa a contar a partir de agora. Percorri ao longo desta campanha os 75 bairros de Curitiba. Quero agradecer o carinho, o respeito, a hospitalidade com que fui recebido. Sou muito grato a vocês, curitibanos, que aqui nasceram ou que vieram de outros lugares do interior do nosso Paraná ou do Brasil. Sou muito grato aos filhos dos imigrantes que ajudaram com sua garra, com sua determinação, com sua força de trabalho a construir esta terra que nós amamos tanto. Eu quero ser o prefeito da nossa Curitiba para devolver a eficiência aos serviços públicos municipais. Peço o seu voto, 55 para prefeito, e peço que cuidem de mim até domingo, porque eu cuidarei de vocês durante os próximos 4 anos. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidata Maria Vitória, pela ordem definida, a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Quero agradecer às famílias, a você que esteve conosco até essa hora. Hoje pela manhã foi divulgada uma pesquisa da Band News com o Instituto Opinião, que alega um empate, um triplo empate técnico entre candidatos que disputam uma vaga no segundo turno. O deputado Neile Prevot, o prefeito Gustavo Frutti e eu. Portanto, a eleição está aberta e eu aproveito essa oportunidade para pedir o seu voto de confiança. Você que já decidiu votar em mim, muito obrigada. Peço que fale com seus amigos, seus vizinhos, familiares e você que ainda não decidiu o seu voto. Analise as nossas propostas e venha fazer parte dessa história de mudança. Curitiba precisa renovar. O mundo está renovando e Curitiba não pode ficar para trás. Agradeço imensamente a minha equipe por todo o apoio desde o início da eleição. Obrigado, candidata. Candidato Requião Filho, pela ordem, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Quero, antes de mais nada, pedir o seu voto nesse domingo. Domingo, vote 15. A Prefeitura de Curitiba precisa de um prefeito que tenha coragem de tomar decisões. Aqui eu não estou brigando nem com o Rafael Greca, nem com o Gustavo Frutti. Estamos discutindo propostas para a cidade. Por mais bem intencionadas que as pessoas possam ser, os grupos que vêm por trás tomam decisões e essas decisões serão cobradas depois. Pense você no tamanho da campanha que você está vendo nas ruas. Esta campanha cara nas ruas custa muito caro depois para você, curitibano. Os favores, os grupos que apoiam, cobram isso depois. Eu tenho autonomia, eu tenho a liberdade, eu tenho a confiança e a decisão de defender os interesses da população curitibana durante 4 anos. Tenha certeza que comigo na Prefeitura, Curitiba terá um parceiro. O curitibano terá um prefeito lutando pelos seus interesses, não pelos interesses dos grupos econômicos que financiam campanhas. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Gustavo Frutti, sua vez, pela ordem, 1 minuto para as considerações finais. Peço sua confiança, peço o seu voto. O mais difícil eu já fiz. Eu gostaria de ser prefeito numa outra situação. Mas no meio dessa crise, apesar dos grandes desafios que Curitiba tem pela frente e de forma honesta, eu sempre reconheci, nós avançamos.
Amanhã, com o projeto de eletromobilidade, o VLP, um novo salto de qualidade no transporte público da capital. Com a extensão do programa Intervidas, consultório na rua, condomínio social, que será apresentado amanhã também em parceria com comunidades terapêuticas, entidades como igreja, inovação social. No investimento humano para quem precisa, com os melhores indicadores da história na educação, com os avanços na qualidade de vida, com políticas de abastecimento para as mulheres, proteção animal, ciclomobilidade, Curitiba, um passo à frente. Acredito que cumprir esse papel, não envergonhar a cidade, demos um salto de qualidade. Curitiba é referência e por isso eu peço a sua confiança, porque vamos dar um salto de qualidade. Segue em frente, Curitiba, e que Deus continue abençoando a nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato Tadeu Venere, pela ordem, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu quero primeiro agradecer a todos aqueles e aquelas que nos receberam em todo esse período. Foram vários dias de caminhadas, algumas delas feitas de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, mas que nos trouxe uma grande satisfação. A satisfação de dizer que pela primeira vez, nós fizemos um debate onde enfrentamos os 3 grupos principais que nós entendemos serem aqueles que acham que são os donos da cidade. O transporte público, a parte que diz respeito ao lixo e principalmente a especulação imobiliária. Uma cidade não pode ser boa se ela for boa apenas para alguns. Uma cidade tem que ser boa para todos, senão ela nunca será uma cidade que tenha igualdade e que tenha principalmente justiça social. É nesse sentido que eu quero ser prefeito de Curitiba, para promover a justiça social. A minha aliança é com a maioria da população, a maioria que muitas vezes sequer pode ficar acordada até essa hora porque amanhã cedo tem que estar trabalhando. Por isso, peço que no domingo, vote 13, vote pela mudança, vamos enfrentar aqueles que acham que são donos da cidade. Vamos enfrentar os cartéis de Curitiba. Obrigado, candidato. E agora chegou a vez do candidato Rafael Greca, pela ordem do sorteio, o último a fazer as suas considerações finais. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Nessa campanha me atiraram todas as pedras e eu as colecionei para pavimentar caminhos em Curitiba. Eu não tenho ressentimentos. Acabo de escrever um livro chamado Luz dos Pinhais, com 800 páginas, 3.000 ilustrações sobre a nossa amada Curitiba. Essa Luz dos Pinhais vive dentro do meu coração, está dentro de mim, e é ela que eu quero invocar para servir você, com as mãos limpas e o coração puro, criando igualdade de oportunidades para todos, renovando a prefeitura à condição de serviço público exemplar. Nada torna o homem mais feliz do que fazer o bem enquanto vive. Se você votar 33, e eu cumprimento quem ficou nos ouvindo até agora, eu começo a trabalhar de uma vez para erguer Curitiba. Vamos ganhar no primeiro turno. Venham comigo. Vamos ganhar a eleição. Obrigado, candidato. E termina aqui o último debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, todos os candidatos, e a RPC espera ter colaborado para que você, eleitor, consiga no domingo escolher de maneira consciente quem vai cuidar da nossa cidade pelos próximos 4 anos. E não esqueça, às 6 horas da manhã tem Bom Dia Paraná e a qualquer momento você pode ver as principais notícias do estado em nossa página O G1 Paraná. Lembrando, domingo você confere a cobertura completa das eleições municipais aqui na tela da RPC com flashes durante toda a nossa programação. Obrigado pela companhia, boa noite para você, bom voto no domingo, dia 2 de outubro. Rede Globo, eleições 2016.